Fala, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Borba, sou professor de matemática e nessa aula agora, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês a fórmula para resolver uma equação do segundo grau qualquer. É a famosa fórmula de Bhaskara. Se você está acompanhando aí os vídeos, você está aprendendo aos poucos, né, as equações. E nessa aula a gente vai aprender a resolver qualquer tipo de equação. Beleza? Então vamos lá comigo. Bom, então vamos lá. É o seguinte, a gente vai aprender então a fórmula para resolver uma equação do segundo grau qualquer, tá? Qualquer tipo de equação do segundo grau, inclusive aquelas que a gente já aprendeu nos vídeos anteriores, aquelas incompletas, também dá para resolver usando a fórmula que a gente vai aprender agora sem nenhum tipo de dificuldade, ok? Bom, vamos lá então. A ideia é a seguinte, essa fórmula que é conhecida como fórmula de Bhaskara, embora Bhaskara não tenha nada a ver com essa fórmula. Esse trecho que eu coloquei aqui para vocês, ó, esse é o trecho de um estudo feito pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tá lá eu vou colocar o link para vocês depois, tá? É um estudo de pesquisa que foi feito lá. E aqui mostra um pouquinho, por exemplo, ó, olha aqui comigo, ó, Bhaskara nem sabia o que é uma fórmula. Na época de Bhaskara, os matemáticos ainda não usavam essa ideia de fórmula para calcular as coisas. Isso foi uma coisa que apareceu bem depois, 400 anos depois de Bhaskara, é que foram criadas as fórmulas. Ah, então quer dizer que Bhaskara não resolvia uma equação do segundo grau? Não, já se resolvia a equação do segundo grau, mas eram por regrinhas, tentativas, tá? Inclusive Bhaskara escreveu um livro importante sobre equações do segundo grau, porém não as equações que a gente conhece, são chamadas equações indeterminadas, tá certo? Bom, no Brasil é que a gente termina usando o nome fórmula de Bhaskara. Isso não acontece, pelo menos que eu tenha lido, em mais nenhum lugar do mundo. Então é só um nome que é feito que é usado, digamos, para ajudar, tá? A decorar essa fórmula, né? Então a gente termina usando fórmula de Bhaskara, mas é importante que você saiba que Bhaskara, na verdade, não teve nada a ver com essa fórmula, tá ok? Beleza, minha gente? Então vamos lá. Então é o seguinte, da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é a forma geral de uma equação do segundo grau, o que é que a gente vai falar? O que é que a gente vai ver? A fórmula conhecida como Bhaskara serve para calcular as duas raízes, se tiver raiz, né? X' e x, duas linhas. E aí lembra que eu falei da importância nos vídeos passados de você saber reconhecer os valores de A, B e C de uma equação? Então veja como é importante, porque a fórmula de Bhaskara ela vai calcular as raízes da equação justamente a partir desses coeficientes A, B e C. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara. Ó. Então x vai ser igual a menos b, mais ou menos, gente, vamos lembrar aí a importância desse mais ou menos, são dois cálculos, dois valores, mais ou menos. Então você vai fazer um cálculo com o mais e outro cálculo com o menos, tá joia? B ao quadrado, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2. E eu tenho certeza que já vai ter gente que vai perguntar assim, mas é a raiz de delta, né? Raiz de delta, eu gosto de ensinar as coisas conceitualmente, tá, gente? Então, essa é a fórmula. O delta, ele vai aparecer depois. Se você ainda não sabe o que é o delta, eu vou ensinar depois, calma. Eu só estou falando porque eu sei que tem gente que vai dizer, ah, e o delta? O delta é algo que aparece depois. Ele não é original, digamos, nessa fórmula, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos resolver equações. Não tem muito o que fazer não, tá? Vamos lá. Então tá aqui a equação, ó. Tá aqui a equação, aqui a formulazinha para a gente lembrar, tá aqui a equação. Uma dica para você, a melhor forma de decorar uma fórmula, seja na física ou na matemática, é você escrever essa fórmula toda vez que for resolver um problema, tá? Então toda vez que você for resolver um problema, escreve a fórmula, certo? Aí você decora rapidinho. Outra coisa importante, essa fórmula de Bhaskara parece ser difícil, né, de decorar, mas pense numa fórmula que seu pai sabe decorada, é essa fórmula de Bhaskara, sua mãe sabe decorada. Você não vai ter problema para decorar essa fórmula, pode acreditar no que eu estou falando. Não se preocupe em decorar essa fórmula,
naturalmente você vai aprender, porque é uma coisa que você vai usar muito o tempo todo. Então tá aí, vamos resolver essa equação. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Então veja, o primeiro passo é reconhecer os coeficientes A, B e C, para poder jogar na fórmula. Então quem é o A vale 1, né? Quem é o B vale menos 4 e o C, gente, o C vale 3. Agora eu vou pegar esses valores e jogar na fórmula. No lugar de B eu vou colocar o menos 4. Cuidado com esse sinal, né? É menos B. Então é menos 4. São dois sinais de menos. Um da fórmula e o outro do número, do valor de B. Mais ou menos. Aí vamos lá. Raiz quadrada de B ao quadrado. Novamente eu vou colocar o menos 4 no lugar do B. Menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Então no lugar do A eu vou colocar o 4. Aliás o 1, né? A vale 1. Então 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale 3. Eu estou somente substituindo. Sobre 2 vezes A, que vale 1. E agora é só fazer os cálculos, né, gente? Vamos lá. Menos 4 fica 4 positivo, certo? 4 positivo. Menos 4 ao quadrado, 16, né? Menos 4 vezes 1 vezes 3, menos 12. Então, raiz quadrada de 16 menos 12. Tudo isso sobre 2 vezes 1, que é 2. Vamos continuar o cálculo. Ó. 16 menos 12 dentro da raiz quadrada é 4. Então, vai ficar 4 mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 2. A raiz quadrada de 4 vale 2, né? Então, 4 mais ou menos 2 sobre 2. E agora, deixa eu sair aqui dessa tela para você rapidinho. Agora, ó, a gente vai fazer dois cálculos. Um com mais e outro com menos. Então, vamos lá. Ó. Então, x', que eu vou chamar de x', né? A minha primeira raiz, vai ser 4 mais 2 sobre 2. Tanto faz, viu, gente? O linha ser o mais ou menos, tanto faz isso. Já conversei com vocês sobre isso. Então, 4 mais 2 é 6 sobre 2, x' igual a 3. E o x duas linhas eu vou usar o menos agora. Então, vou ficar 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2 é 2, né? 2 sobre 2, x duas linhas igual a 1. Resolvi a equação. Simples demais, gente. É só uma questão de se acostumar com a fórmula, tá? Beleza? Vamos para o próximo exemplo aqui. Vamos lá. Voltando. X', x duas linhas, tanto faz, tá, gente? Vamos lá. Próximo exemplo, ó. Letra B aqui, ó. Letra B. 3x ao quadrado mais 5x mais 2 igual a 0. Quem é o A? O A vale 3. Quem é o B? O B vale 5. Quem é o C? O C vale 2. Jogando na fórmula, eu vou ficar com o B no lugar, o 5 no lugar do B, né? Então vai ficar menos 5 mais ou menos 5 ao quadrado, B vale 5. No lugar do A eu vou colocar o 3, ó. Então 4 vezes 3 vezes o C, que é 2. Sobre 2 vezes A, que é 3, ó. Então 2 vezes 3. É só substituir, gente. E agora vamos fazer os cálculos. Menos 5 mais ou menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 3 menos vezes 2 é menos 24, né? Então, sobre 6, 2 vezes 3. Raiz quadrada de 25 menos 24, raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 vale 1, né? Então, menos 5 mais ou menos 1 sobre 6. A partir daí, agora, dois cálculos. Um com o mais e outro com o menos. Então, eu vou pegar aqui x', vou pegar o mais. Menos 5 mais 1 sobre 6. Menos 5 mais 1 é menos 4. Menos 4 sobre 6 eu vou simplificar, né, essa fração. Vou dividir por 2, em cima e embaixo. Então, eu vou ficar com menos 2 sobre 3. Menos 2 terços, esse é x'. Ah, pode ser fração? Pode, fração, decimal, raiz não exata, qualquer número real, tá? E o x duas linhas, olha, o x duas linhas, vou usar o menos agora. Menos 5 menos 1 sobre 6. Menos 5 menos 1 é menos 6, né? Menos 6 sobre 6, menos 1 é o valor de x duas linhas. Beleza? Eu vou deixar aqui com vocês agora, ó, esses exercíciozinhos para vocês tentarem fazer. Dá uma pausa no vídeo aí, resolve esses exercícios. Eu vou depois postar outro vídeo resolvendo essas questões para vocês. Beleza? Cheiro grande. Não se esquece, se inscreve no meu canal, tá? Se inscreve no meu canal, dá o like, dá o joinha lá, compartilha o meu trabalho com teus amigos, com tua galera e vamos embora junto, tá certo? Cheiro grande para vocês.